Olá a todos. Nossa aula de hoje será sobre o NEP, que envolve desde o seu processo seletivo ao seu funcionamento. Apresentaremos nessa aula todas as informações relativas ao funcionamento do NEP, juntamente com a seleção dos alunos que participam desse núcleo, e será apresentado aqui um vídeo que está disponível na internet sobre o NEP. Esse vídeo, retomando, que está disponível na internet, ele faz uma apresentação sobre as atividades e alguns depoimentos, inclusive, de pessoas da comunidade que foram assistidas de alguma forma com algum serviço executado pelo NEP. Esse vídeo ele tem de 10 a 15 minutos, então ele é bem assim didático, porque ele dá de forma abrangente, com depoimentos, como eu falei, de alguns professores, de alguns alunos e também de pessoas da comunidade. Ele é interessante porque ele mostra nas palavras dessas pessoas que têm essa fala nesse depoimento, o sentimento que se tem do NEP, tanto por parte do professor que está orientando o trabalho com os alunos, como dos alunos, como se sentem estar fazendo parte desse escritório escola, que eu vou chamar assim, desse escritório escola, e também a satisfação da comunidade em ser atendido através desse serviço, que eu posso dizer que é um serviço de excelência. Pelo menos assim, o que a gente tem sempre presenciado é sempre satisfação, sempre gratidão e reconhecimento, tá? Reconhecimento de geral, tanto da nossa comunidade lá acadêmica, como da comunidade civil que é assistida por esse programa. Eu irei iniciar com esta apresentação do PowerPoint, que foi me enviado. Apesar de eu não ter muita autonomia em termos de retirar dúvidas que porventura sejam mais específicas, mas eu me comprometo a depois ir atrás de dar algumas respostas, algumas perguntas que vocês tenham, que eu não saiba responder, para poder repassar isso para vocês. Esse endereçozinho que tem aí da internet é do vídeo que, após essa apresentação aqui, eu vou passar para vocês, tá? E essa apresentação eu também vou deixar disponível aqui pelo chat. A nossa primeira pergunta aí que tem do nosso slide é a indagação do que seria o NEPCOM. Na verdade, trata-se de uma sigla, que significa Núcleo de Extensão e Prática Profissional, e o COM é de Construção Civil. É uma atividade, é uma entidade vinculada à Diretoria Acadêmica de Construção Civil, a DIACOM, do Instituto Federal do RN. Essa entidade, ou esse núcleo, ele surge como uma alternativa para as práticas profissionais dos nossos alunos, seja ele dos cursos de edificação, do curso tecnológico de construção de edifícios e agora também do nosso curso de engenharia que a gente também tem lá no departamento e que esses alunos também irão desenvolver essa prática profissional ou estarão aptos a desenvolver essa prática profissional. Isso tudo associado a uma necessidade e pouca disponibilidade de órgãos seja eles públicos, que ofereçam serviços técnicos gratuitos a comunidades socialmente carentes. Então, o nosso foco maior do NEP é exatamente atender esta comunidade carente, que não tenha condições financeiras, econômicas necessárias para contratar um profissional para poder legalizar a sua obra ou até mesmo ter algum projeto de reforma de algum imóvel que porventura possua. A gente sabe que não são serviços baratos, que demandam uma certa aquisição, um poder financeiro,
fora as taxas que você tem que pagar nos nossos órgãos públicos para a legalização de uma obra de reforma, de ampliação ou de construção, seja qualquer reforma ou qualquer tipo de construção que você venha fazer. Então, o NEC ele tem este foco social, tá? E atrelado a isso, a gente tem a vantagem de desenvolver essa prática profissional para os nossos alunos, de forma que tem um acompanhamento direto com os professores, estão ali sempre orientando, e isto acaba se revertendo em conhecimentos reais que você vai, ao término do seu curso, reproduzir no seu dia a dia profissional no mercado de trabalho, sem nenhuma diferença. Tá? Todos os procedimentos, todos os requisitos, todas as normativas de processos, de projetos, tudo são feitos dentro lá do NEP, como manda o figurino e as normas técnicas. O funcionamento do escritório lá do NEP tem a orientação da professora Maria Cleide e professora Isabelle Bezerra, com a assessoria de vários e vários professores que dão suporte nessa parte de acompanhamento e orientação para os alunos, dependendo de cada tipo de serviço que vai ser desenvolvido. Então, a gente tem professores específicos para determinadas áreas. Tem professores que eles orientam a parte só de parte hidráulica, outros a parte elétrica, outros professores com a parte de arquitetônica, de projetos arquitetônicos, desenvolvimento de projetos arquitetônicos, de reforma, de ampliação, e até mesmo de ambientação. E também a parte de topografia. Um dos projetos que não é desenvolvido pelo NEP é o projeto de estruturas, porque, pelo menos não tinha antes, né? Antes da entrada do curso de engenharia. Nós não desenvolvemos projeto de estrutura. Não que a gente não tivesse professor capaz de orientar os alunos em relação a essa área de estrutural. O problema é porque a parte estrutural ela requer uma responsabilidade. Os projetos têm responsabilidade, mas a parte de estrutura ela requer uma complexidade bem maior e o professor ele acabaria por, se for o professor orientador responsável por essa aula, ele acabaria meio que desenvolvendo esse projeto sozinho com uma pequena ajuda do aluno, já que a responsabilidade é bem grande. E isso não estaria muito dentro do escopo da finalidade do escritório do NEP. Então, essa parte de projeto estrutural, até porque quando você trata de projetos estruturais, você tem que ter assim, uma vivência muito grande nessa área para poder chegar a projetar, apesar da gente saber que hoje existem inúmeros programas estruturais e até mesmo piratas que você encontra no mercado e consegue baixar isso pela internet, mas o manuseio desses programas não te garante de forma alguma que ao final ele te dá como resultado um projeto que isso esteja correto, de forma correta. Porque a inserção dos dados e análise dos resultados, ele é primordial. E não só o processo de cálculo interno que esse programa, porventura, faça. Então, isso, por ser bem complexo, ele está fora, né, dos objetivos e das atividades desenvolvidas pelo NEP. Cada aluno que está associado lá ao NEP, ele tem um acesso à pasta de projetos, onde para esses alunos irão ser disponibilizados determinados projetos, isso aí é feito internamente que eu digo, com a coordenação, né? A distribuição de projetos para grupos de alunos, quem vai ficar com o quê, e desenvolver determinados tipos de projetos, né? Então, só para dizer que tem uma pasta lá genérica, onde vocês quem participa do NEP pode ter acesso,
E lá dá continuidade e o desenvolvimento desses projetos e vai sempre salvando e deixando lá. E não impede que outros e outros alunos também trabalhem conjuntamente no mesmo projeto. É bem interessante. Existe uma sala exclusiva para a UNEP. Não sei se algum de vocês aqui, mas há poucos, eu creio que poucos já devem ter tido a oportunidade de ver a sala lá. Ela é uma sala bem ampla, equipada com computadores potentes, onde os alunos eles ficam lá nessa sala com computadores disponíveis para desenvolver esses projetos lá mesmo no FRN, né? E controlando essa sala e essa coordenação, tem os professores lá que também têm computadores disponíveis para ele. Tem essa parte aí de informática, ela é bastante mesmo assim, agressiva em termos de capacidade dos nossos computadores, de serem de última geração, de estar sempre modernizando, estar sempre atualizando o software e o hardware também, as próprias máquinas, né? Estão sempre em processo de revisão. Existem armários lá onde se guarda fisicamente também métodos e processos, porque todos esses processos eles são catalogados, eles são registrados, eles recebem números e tem todo esse de acompanhamento dessas atividades que são desenvolvidas lá. E ao final também existem os arquivos o arquivo morto, que são os projetos que foram realizados, né? E tem lá o catálogozinho e você poder armazenar isso aí de forma física. Projeto. Existe um espaçozinho também dessa sala, para vocês verem como ela é bastante ampla, onde você tem o atendimento ao cliente, que ele vai responder a uma entrevista, a uns questionários, para saber exatamente de que forma que ele vai poder se enquadrar e ser atendido dentro do NEP. Obviamente que esses questionários e essas entrevistas, elas também têm que ser acompanhadas de documentos que comprovem a condição social carente que ele tem para poder ser atendido. Tá? Não basta simplesmente só chegar e falar. O pessoal do NEP está sempre desenvolvendo workshop com os alunos, tratando justamente sobre o processo de andamento, o que está, as dificuldades que os alunos estão, porventura, encontrando, ou sugestões de melhorias, e atualização sempre buscando que esta prática ela ocorra da melhor forma de interação e também que o aluno consiga absorver esses conhecimentos. Então, esse workshop, ele tem justamente essa finalidade, né? Que é a troca de experiência, já que andam vários projetos ao mesmo tempo, entre os grupos de alunos e falar sobre dúvidas, sobre sugestões e sobre novas metodologias ou aquisições, seja de software, seja de equipamento, que tem dentro do NEP. Essas reuniões é uma espécie de acompanhamento para você relatar para o professor orientador como é que anda o desenvolvimento do seu trabalho, né? Então, elas são sempre necessárias e também traçar metas, porque você tem prazo para a execução desses projetos. Você tem prazo de execução, você tem prazo de entrega e a coisa não pode se estender muito. Então, essas reuniões, elas sempre são para dar o ajuste no andamento e previsão de finalização dos projetos. Está listado aqui nesse slide alguns projetos que são executados pelos NEPs, né? Que aí tem regularização fundiária, pessoa que tem a terra, mas não tem o documento nenhum, e ele já é proprietário dessa terra, apesar de não ter o documento comprobatório durante muito tempo, então parte para o uso capião, né? Que é o que se chama de
regularização fundiária. É você entrar com processo para conseguir a documentação de posse daquela terra. Projeto, e lembrando que este processo não é feito lá pelo NEP. Né? Isso aí ele dá o NEP que dá as condições necessárias em termos de documentação, de projeto, de locação do que for necessário, para que você fora consiga esse uso capião. Aí isso aí já é um outro setor que esse carente vai ter que procurar na sociedade também para poder dar continuidade nesse processo. Projetos de água fria, projetos arquitetônicos, projeto elétrico, projeto de esgotamento sanitário, projeto de águas pluviais e levantamento topográfico. Então, esses são os principais projetos que são trabalhados e desenvolvidos pelos alunos dentro do NEP. Temos aqui, durante o ano de 2020, o NEP ele não parou. Ele teve continuidade de alguns projetos de forma remota, o profissional professor acompanhando o aluno e dando as orientações necessárias, isso mesmo que remotamente. Não posso afirmar que se são projetos novos ou se são projetos que já estavam em andamento e que esses projetos continuaram até a sua conclusão, ou se são projetos novos, tá? Mas a gente vê também aí no dia 20 do 10, no ano passado, outubro do ano passado, teve reuniões aí para um projeto de ambientação. E pelo que eu estou vendo aí, é de quarto de bebê. Né? Neste caso aí, eu creio que não se trate de pessoa carente. Até pela ambientação e tudo, você vê que não é uma coisa de pessoas que precisem alguém para desenvolver esse projeto para fazer isso, se não tiver dinheiro. Projeto da biblioteca, lá do nosso campus, lá do Senat, a sala de informática que foi desenvolvido, isso pelos alunos no dia de... Pronto, aqui, ó, reunião 19/2, esse é desse ano ainda. Apresentação do projeto ao colégio gestor Senat. Ou seja, nós temos uma nova diretoria lá no Senat e esse projeto desenvolvido lá pelo NEP foi apresentado à gestão atual. Isso é só para ilustrar, tá, pessoal? O tipo de projetos que são desenvolvidos lá. E você percebe que são projetos bastante elaborados, né? com apresentações assim dignas de profissionais já formados. Então, tem até programas que se utilizam, não sei dizer especificamente qual programa, se for o SketchUp, ou o BIM, ou utilizando a ferramenta do BIM, para fazer esses projetos que dá a ideia de forma de fotografia, né? Então, você faz uma renderização e você tem a imagem do seu projeto como se fosse uma fotografia, uma coisa bem real. Aí tem alguns registros de cliente com os alunos, cliente com... Aí é um arquiteto, essa Cláudia, que está de óculos, que trabalha também lá no NEP, é do IFN. O projeto de uso capião, então para ver como isso é desenvolvido, com memorial descritivo, levantamento topográfico, com todas as informações e dimensões, e situação e locação desse terreno, que isso aí vai ser anexado ao processo, que ele vai entrar na prefeitura para uso capião. Aí nós temos aqui um projeto arquitetônico, com cortes, fachadas, a parte de imagens, um outro programinha que é utilizado, e ao final nós temos aí uma perspectiva de um projeto aí, acho que é um condomínio, né? Bom, então o que nós tínhamos para apresentar sobre o NEP era exatamente isso, mostrando
esse âmbito de essa gama de atividades que são desenvolvidas lá pelo NEP. Aí agora eu também quero apresentar o videozinho que eu falei para vocês, que é do NEP. Esse vídeo ele está disponível na internet. Então, como eu falei no início da nossa aula, eu fazer essa apresentação desse PowerPoint e ao final esse vídeo, e depois disso a gente finaliza a nossa aula. Ele foi idealizado por um professor que já está aposentado, o professor Rômulo, e teve o apoio do então diretor acadêmico, o professor Eurípides, atender a demanda da necessidade de vaga de estágio, né, para os alunos. Então, não seria um estágio, mas seria uma prática profissional através de extensão. Também para atender uma demanda externa, o aluno desenvolveria o projeto, mas com o auxílio do professor. O professor estava monitorando o tempo inteiro, então quem inclusive assinava as ARTs era o professor. O terceiro objetivo, né, seria o aluno ter a prática de escritório. Então ele estaria no ambiente de escritório, né? É uma coisa que enriquecia muito o currículo. Quando eu cheguei em 2012 no campus Natal Central, e eu me deparei com esse pequeno projeto, que na época era pequeno, né? Nós tínhamos uma sala pequenininha com 4 computadores, e nessa sala pequena eu percebi que tinha um trabalho social e um trabalho muito bonito, e me identifiquei muito com essa proposta. Participar de um núcleo de extensão como o NEP é assim, uma experiência única, e eu digo que importantíssima na formação do aluno, do técnico de edificações, porque a gente aprende muito em sala de aula, mas a prática em si, como o curso é um tempo reduzido, 2 anos, a gente acaba tendo pouco tempo para prática. E o NEP, ele nos dá essa prática, né? Então, todo dia, constantemente, nós estamos aprendendo, colocando em prática o que a gente aprendeu em sala de aula e indo em loco, fazendo medições, fazendo levantamentos e aí conseguindo uma experiência, uma bagagem de experiência que outras pessoas não têm. Outras pessoas que não tiveram experiência de estagiar no NEP não têm. Então lá surgem para nós várias demandas, onde a gente tem a prerrogativa de dar prioridade às pessoas de baixa renda que nos procuram. Uma grande maioria nos procura já oriundas de outros órgãos, como a Defensoria Pública, por exemplo, que buscam, nesse caso, a regularização de seus imóveis. A gente morava nas Quintas e minha mãe teve muitos filhos e ela comprou esse imóvel para a gente ficar mais à vontade. A estrutura foi modificando e foi encarecendo para a prefeitura. A prefeitura começou a achar que aquela família que mora naquele local de Septem Rosado, próximo ao Alecrim, vai ter condições de pagar o IPTU. E aí não foi de acordo com o que se pensou. E foi acumulando IPTU, né? Chegou um momento que a minha mãe foi notificada pelo oficial e aí foi quando eu cheguei até o IFRN. Ao longo desses 10 anos, o NEPCOM já recebeu, já atendeu, digamos assim, com a prática profissional, mais de 350 alunos, né? Só esse semestre a gente já teve 43 alunos que estão encerrando agora, no final desse semestre, a prática profissional deles. Eu, como arquiteta, eu contribuo ajudando aos alunos na parte de levantamento arquitetônico que a gente faz, que é o passo inicial para todos os projetos, né? Então a gente vai ao local da instituição ou da casa da família, faz o levantamento arquitetônico para em seguida os professores darem prosseguimento aos projetos. Somos uma instituição que temos 32 anos e não tínhamos uma planta da casa. Existia um rascunho e hoje, por causa disso, a gente deixou de receber algumas verbas, porque a gente não tem um habites e falta muita coisa.
Então, com esse projeto, a gente vem crescendo, porque a gente vai ter uma planta, a gente vai ter as servidores que a gente necessita para que a gente possa atender a demanda do nosso público aqui, que são as crianças e os jovens e os adolescentes que estão na nossa casa. A gente, como professor, normalmente tenta simular situações reais em sala de aula para que o aluno possa aplicar determinados projetos de instalações, projetos arquitetônicos, levantamentos topográficos. Então, quando o aluno vem para o núcleo, ele vê essa possibilidade de sair desse plano de simulação de sala de aula e aplicar na realidade, né, em situações reais, esses projetos. Durante esse 1 ano e 6 meses no NEP, eu tive a oportunidade de fazer várias visitas, vários levantamentos para vários projetos diferentes. O que mais me marcou foi de um levantamento, um projeto de regularização fundiária do loteamento Praia Mar, que fica próximo da Cidade Esperança e Bom Pastor. Ali é uma comunidade extremamente carente, então a gente fez algumas visitas a esse local para fazer o levantamento de toda a área, de todo o conjunto. E a gente se deparou com casas bem precárias e falou diretamente com as famílias nos receberam muito bem e assim, eles nos passavam assim, a impressão de que extremamente felizes e agradecidos a gente por estar ajudando eles a ter a escritura da sua casa. Se você for parar para avaliar, a parte que nós fazemos é a parte técnica, né? Mas o impacto social ele é muito grande. O trabalho do NEP ele se conecta diretamente com a essência do IFRN, que é de desenvolver conhecimento técnico e tecnológico, mas ao mesmo tempo atender a cidade, né, a sociedade, atender a comunidade mais carente. Aqui o trabalho que foi desenvolvido não é apenas o conhecimento técnico, né? Mas tem o relacionamento e o contato desses alunos, desses profissionais de informação com essas pessoas, com a realidade delas, com as necessidades dela, né? Então isso aí desenvolve no aluno algo que a gente não consegue ensinar na sala de aula. O trabalho do NEPCOM ao longo desses 10 anos tem surtido um efeito, tem repercutido de uma forma positiva, tendo em vista que hoje, além de prestarmos esse serviço à comunidade, outros NEPs, outras instituições, outros profissionais nos procuram. Nós somos uma espécie de modelo. Meu sentimento é de alegria, inclusive de gratidão por ter participado, por ter alguma coisa contribuído, né, com isso, porque eu vejo que ele cresceu, que é uma coisa boa, uma coisa do bem. Isso é o que o NEP faz, ele prepara de verdade o aluno para o mercado de trabalho, então ele forma realmente os profissionais. Então, enquanto a mercado de trabalho, eu me sinto segura e tranquila para entrar e estar lado a lado com meus colegas de profissão.